Graça e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Hoje é o último dia da nossa série, Até Encher Tudo de Cristo, amém? Nós fizemos só esse mês de junho, de maio, já estou em junho, ó. Nesse mês de maio, para a gente poder introduzir um novo tempo sobre a igreja, amém? Porque, obviamente, até encher tudo de Cristo seria um tema que levaria, né, ao longo de toda a nossa vida, amém? Mas era algo para ficar marcado, né, um novo tempo que Deus vai trazer sobre a igreja nessa virada de ciclo, amém? Estou animada para o nosso culto de primícias, amém? Tá chegando, quinta-feira é o nosso culto de primícias e eu convido a vocês a estarem todos aqui, porque eu vou começar a palavra hoje e vou terminar só no culto de primícias, né? É uma palavra, como eu falei semana passada, que nós estávamos edificando aquilo que Deus ia começar a tratar conosco a partir do culto de primícias. Então nós vamos encerrar nossa série hoje, Até Encher Tudo de Cristo, e vamos encerrar da melhor forma, falando a respeito de Pentecostes, amém? Vai ser um culto diferente de todos os que eu já ministrei a respeito de Pentecostes. Então, se você tem alguma dúvida, né, a respeito do Pentecostes, a respeito das festas, a respeito de como funciona, é só olhar no canal do YouTube, amém? Temos muitas pregações, ministrações a respeito de Pentecostes, detalhando, né, toda a questão da festividade, né, a questão, né, bíblica do que aconteceu em Atos 2. Mas hoje eu quero falar de Pentecostes sem sair do nosso tema, que é Até Encher Tudo de Cristo, amém? Então abra sua Bíblia em Efésios 1. Efésios 1, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas nós vamos focar mesmo no versículo 22 e 23, amém? Efésios 1. Vai dizer assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mácula, perante ele em amor, predestinando-nos para a filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra, nele no qual também fomos designados herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os primeiros a esperar em Cristo, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, também tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa, amém, igreja? O qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade adquirida para louvor da sua glória. Por isso também eu vos tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento,
qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas na era vindoura, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Senhor, obrigada pela sua palavra, Senhor. Obrigada por esse dia especial, meu Pai. Obrigada, Senhor, por nos ter selado com teu Santo Espírito, Senhor, para podermos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor separou para nós, Senhor, para podermos, Senhor, fazer parte do cumprimento do seu propósito, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua redenção. Obrigada, Senhor, pela sua salvação. Obrigada, Senhor, por ter nos encontrado, Senhor, perdidos e nos colocado, Senhor, em Ti, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse novo tempo, Senhor, que vem sobre nós através da Tua santa palavra, meu Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, por ter enviado o Teu Espírito, nos selado, nos penhorado para uma salvação eterna, para uma vida eterna, Senhor. Obrigada, Senhor, porque pelo Teu Espírito de vida podemos nos mover em Ti, Senhor. Podemos viver de acordo com a Sua vontade, Senhor. Podemos fazer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que possamos ser, Senhor, a Sua igreja, o Seu corpo, Senhor. Que possamos alcançar a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, eu quero trazer à memória, nesse culto de hoje, o que significa, o que representa o entendimento de uma igreja que se move. Amém? Nós precisamos entender que a igreja ela foi feita para viver em movimento. A igreja foi desenhada por Deus para ela permanecer em movimento, para ela permanecer em um constante movimento, desde a eternidade passada até a eternidade futura. O desenho de Deus para a igreja foi uma igreja em movimento. Antes de Jesus ascender, né? Antes dele ser assunto aos céus, lá em Atos 1, né? Para ser glorificado, ele falou e deu instruções aos seus discípulos, né, aos apóstolos, sobre o movimento que viria. Quando chegamos lá em Atos 1, a palavra do Senhor vai dizer para nós, a partir do versículo 4 mais ou menos, que ele vai dizer para os apóstolos que ficai em Jerusalém até que a promessa do Pai venha. E em Atos 1, versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está falando com isso? E Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto a promessa venha e se cumpra, porque vem um tempo de muito movimento sobre a igreja. Vai vir um tempo que vocês vão precisar se movimentar, porque a palavra liberada no dia de Pentecostes que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até o último lugar da terra, a igreja tem que ser vista, encontrada. Por isso que a igreja, ela vive em movimento. A igreja do primeiro século, ela foi conhecida como a igreja do caminho. Por que ela foi conhecida como a igreja do caminho? Porque era tanto movimento, era tanto andar, era tanto evangelismo, o ID era tão intenso, era tão intenso a maneira que eles cumpriam o chamado, que eles cumpriam a tarefa pelo qual eles foram designados, que eles não poderiam ser considerados como homens ou mulheres, ou como uma igreja estática ou improdutiva, porque era uma igreja em constante movimento. Então, o que Jesus está falando para nós? Que antes dele ser assunto aos céus, e ele precisava ser assunto aos céus para que esse movimento viesse, amém? Para que esse movimento tomasse conta da igreja. Por quê? Porque Cristo ascendeu para encher tudo dele. Ele foi assunto aos céus, por quê? Porque ele precisava encher os céus dele, e ele precisava que a igreja agora, como a sua representante, enchesse toda a terra. Vocês estão entendendo? Diga amém.
Portanto, uma igreja que busca alguma medida colaborar com a intenção de Deus é uma igreja que se move. Uma igreja que busca, de alguma forma colaborar com o propósito de Deus é uma igreja que se move. Toda igreja que não se move, ela fica estancada, ela fica paralisada, ela atrofia e ela adormece. Uma igreja que não se move é uma igreja que tudo estanca, que para, que é paralisada e é posto a perder tudo aquilo que Deus quer edificar e construir, e coisas que não deveriam aparecer, aparecem, porque o denominador comum, quando uma igreja paralisa, quando uma igreja estanca, é a perda do movimento. Quando nós estancamos algo, Vou dar um exemplo. Quando você faz um machucado e sangra muito, e você às vezes coloca um torniquete, é para quê? Para estancar o sangue, para ele parar de correr, parar de se movimentar e sair do corpo. Só que quando você estanca o movimento da igreja, a igreja se perde. Por quê? Porque ela foi feita para viver em movimento. A igreja do Senhor foi feita para fluir a vida de Deus, amém? Então uma igreja que estanca, ela paralisa, ela atrofia, ela adormece. Por quê? Por que nós não podemos parar? Porque nós temos uma plenitude que nos foi dada. Como está no versículo 23, amém? Foi dada à igreja, ao corpo de Cristo, expressar uma plenitude até que tudo esteja cheio de Cristo, amém? Tanto que quando nós lemos aqui em Efésios 1, e Efésios 1 vai estabelecer uma verdade absoluta. Que verdade é essa, pastora? Que nele nós estamos completos, que nele nós estamos cheios. Por quê? Porque a palavra vai dizer que a igreja, o qual é o seu corpo, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso quer dizer o quê? O que Paulo está dizendo para nós? Uma verdade absoluta, que em Cristo nós somos completos, em Cristo nós somos plenos, em Cristo nós somos totalmente preenchidos, amém? Então agora tudo que pertence à realidade de Deus está sujeito a uma coisa, a quê? A sua expressão. O que foi dado à igreja como responsabilidade, por elas ser cheia dessa plenitude, expressá-lo. Por quê? Porque ele precisa ser visto em tudo e em todas as coisas, amém? Então a realidade que Deus tem para nós, ela precisa ser tão real e tão verdadeiro, a ponto de ser a única coisa que eu tenho para expressar. A realidade de Deus, ela tem que ser tão real na nossa vida, porque temos que chegar a um ponto que nós só temos, vou chamar de apenas, mas não é apenas, é tudo isso, amém, para expressar. Temos que chegar a um ponto que a única coisa que há em nós é a verdadeira expressão de Cristo. E é para isso que nós aperfeiçoamos, edificamos a igreja. Por isso que nós temos que viver a sua vida. Nós temos que viver a sua vida a ponto de expressá-lo, amém? Não é viver a sua vida apenas para si. Temos que viver a vida de Deus a ponto de expressá-lo. Porque sem expressão não há plenitude. Sem expressão não há plenitude. E essa plenitude que nós alcançamos de graça em graça, de graça em graça, ela tem uma expressão. Qual é a expressão da plenitude de Deus? Cristo. Cristo é essa expressão, amém? Então quando nós lemos Efésios 1, que eu li do 1 ao 23, nós fazemos essa leitura. Por quê? Porque essa leitura, ela tem o propósito de nos afirmar em algumas verdades. Você vai ver, ele vai falar a respeito da redenção, a respeito do selo do Espírito Santo, É como se fosse um resumo de tudo aquilo que Jesus veio fazer, amém? Do propósito eterno de Deus, A palavra em Efésios 1, do versículo
3 até concluir o versículo 23, é um resumo de tudo aquilo que Jesus fez por nós e do propósito eterno, de Deus. O que vai concluir? O que Paulo vai dizer e quer expressar ao longo do versículo 3 até o versículo 23 de Efésios 1? Que a glória de Cristo vai invadir tudo e todos. A certeza expressa nesse texto é que a glória do Senhor vai invadir tudo e todos. A glória do Senhor vai invadir todas as coisas. A glória do Senhor vai invadir todos os lugares, em todas as formas, e não terá um lugar sequer que ele não vai exercer domínio. Não haverá um lugar sequer que não será conhecido o seu nome. Não há um lugar sequer que ele não irá governar, porque ele é um Deus que enche tudo e todas as coisas. E com essa declaração sublime que nós encontramos no versículo 23, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, é isso que nós temos que nos agarrar. É isso que nós temos como igreja, olhar. Por quê? Porque se ainda não está cheio, falta movimento da igreja, amém? Se tem algum lugar ainda que não está cheio de Cristo, falta o movimento da igreja. E o que significa a palavra plenitude? A palavra plenitude significa estar completo, estar totalmente preenchido. A palavra plenitude significa estar abundante. A palavra plenitude significa estar completo, estar consumado. De quê? Daquele que tudo enche. Mas o que é esse que tudo enche? É da sua presença, do seu poder, da sua ação e das suas riquezas. Ser pleno de Cristo, estar pleno de Cristo, é estar pleno da sua presença, é estar pleno do seu poder, é estar pleno das suas ações, é estar pleno da sua riqueza e das riquezas de Deus. Por isso que Ele é tudo em todos, amém, igreja? Não é apenas estar cheio dele enquanto vida, é estar cheio dele em riqueza, em ação, é estar cheio dele em poder, é estar cheio dele em presença, é estar cheio dele em autoridade. Tudo que o apóstolo Paulo vai dizer, ao longo do versículo 3 ao 23, que nós somos abençoados nas regiões celestiais, que nós somos adotados, que nós somos chamados, que nós somos escolhidos, que nós somos chamados antes da fundação do mundo, conforme a vontade de Deus, que nós somos chamados para viver conforme o propósito. Tudo isso tem uma finalidade. E qual é a finalidade? É expressar uma plenitude que enche tudo. Tudo isso que Paulo vai falar, que nós somos chamados, escolhidos, que nós somos chamados segundo a vontade de Deus para cumprimento do seu propósito eterno. Tudo isso tem uma finalidade. Todo esse chamado, toda essa bênção, tudo que Deus nos entregou, toda a sua herança, todas as promessas, tem uma finalidade: expressar a plenitude daquele que enche todas as coisas. A razão da existência da igreja na terra é colaborar com esse propósito, é colaborar com o propósito eterno de Deus, que é encher tudo de Cristo. Por isso que a igreja precisa estar em constante movimento. É por isso que a igreja tem que estar preparada. É por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, para que a igreja esteja preparada a todo tempo para um constante movimento. E nesse caminho para a plenitude, há coisas que nós precisamos entender. Tem coisas que nós temos que guardar no nosso coração. Tem coisas que nós temos que garantir. Por quê? Porque nós temos que estar em busca de uma maior expressão, amém? Nós temos que estar sempre em busca, como igreja, de como, ter uma maior expressão da vida de Deus. Então entenda, cantar não é suficiente, ouvir só não é suficiente, vir ao culto apenas não é suficiente, assistir uma pregação não é suficiente, só orar não é suficiente, se não pudermos expressar a Cristo em nossa vida. Então nada vai ser suficiente se não pudermos expressar a sua vida através da nossa vida, se não pudermos expressar a vida de Deus na comunidade em que nós estamos, se não pudermos ser a expressão de Deus, dentro da nossa comunidade de fé. Vocês estão entendendo? Diga amém. Estou
falando rápido, né? Menina, acho que eu não tô nem respirando. Porque assim como a maturidade, essa expressão não pode ser individual. Assim como a maturidade, essa expressão ela tem que ser corporativa. Por quê? Porque a plenitude foi dada ao corpo. É o que está escrito no versículo 23. A igreja é o seu corpo. A plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Então, assim como a maturidade, a expressão de Cristo, ela também é corporativa. Assim como a maturidade não pode ser individual, porque o que importa é que todos nós cheguemos à estatura do homem maduro, do varão perfeito. A maturidade, ela tem que ser corporativa para que tenha um avanço do evangelho, amém? Assim como a maturidade, a expressão também tem que ser para que tenha um avanço do evangelho. Por que a expressão ela está diretamente ligada a essa maturidade, a como a maturidade exerce? Por quê? Porque a imaturidade do corpo atrasa o avanço do evangelho. A imaturidade do corpo de Cristo atrasa, compromete o avanço do evangelho. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Em Atos 10, eu não vou ler, obviamente, né? Atos 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio e antes dele, né, enquanto estava sendo preparada a comida, ele vai ter um momento com Deus e a palavra vai dizer que ele entra num transe, né, que não é um transe, né, ele é tomado pelo Espírito de Deus, ele é arrebatado, né, e naquele momento ele tem uma visão. Qual é a visão de Atos 10? É daquele lençol amarrado nas quatro pontas que estava com toda espécie de animais imundos que descia e subia do céu, amém? Vocês conhecem esse versículo, amém? Glória a Deus. Então, essa visão do lençol, quando desce na presença de Pedro e Deus fala assim para ele, né? O Senhor fala assim com ele: mata e come. Durante 3 vezes Jesus fala com ele, né? O Senhor fala com ele: mata e come. E o que ele vai responder para Deus, né? Essas 3 vezes: de modo algum, Senhor, porque eu nunca toquei, eu comi nenhum animal imundo. E o que Pedro só vai entender depois que ele rejeita 3 vezes a oportunidade, né, de Deus? O que Deus estava fazendo naquele momento? Dando a Pedro a oportunidade de levar o evangelho para os gentios, amém? Ele estava abrindo uma oportunidade para Pedro dele expandir, dele se movimentar para fora das paredes, das muralhas de Jerusalém, amém? Estava dando a oportunidade para ele de ser o apóstolo que ia pregar aos gentios. E quando ele mostra os animais imundos, né, que para eles eles não tocavam, não comiam, ele está falando, olha a imaturidade de Pedro, ele está dizendo não para Deus. A imaturidade de Pedro leva ele a dizer não para Deus, como se ele entendesse melhor do que ele, da forma que ele vivia, como se ele entendesse melhor do que Deus estava falando. Não, Senhor, eu não, de modo algum, eu vou tocar em coisa imunda. Então a imaturidade de Pedro leva ele a negar o propósito, a negar aquilo que Deus estava mandando ele fazer. A imaturidade de Pedro leva ele a uma desobediência e abre a oportunidade, porque toda vez que um imaturo nega a vontade de Deus, Deus levanta um Paulo para obedecer. E ele levantou Paulo para fazer aquilo que Pedro foi chamado primeiro para fazer. E como Pedro nega, Deus levanta Paulo para poder ir aos gentios. Mas isso ocasiona o que? A imaturidade. Um atraso para o avanço do evangelho, amém? Porque Deus teve que então chegar até Paulo, chamar Paulo, né? Começar a tratar e transformar a vida de Paulo para que Paulo fosse, né, aquilo que ele chamou a priori Pedro para fazer. Porque a imaturidade atrapalha, atrasa o avanço do evangelho. Então olha para o irmão que está do seu lado, né, com muito amor e carinho, dá um sorriso e pergunta para ele assim: como está o seu amadurecimento? Como está o seu amadurecimento, igreja? Porque a sua maturidade nos faz ir adiante, mas a sua imaturidade nos atrasa.
Então, como está a igreja do Senhor? Porque a imaturidade da igreja tem atrasado a igreja para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Mas uma igreja madura vai avançar. Uma igreja madura não se atrasa. Uma igreja madura nos faz ir adiante para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Amém? Então nós temos que nos atentar a isso. Por quê? Porque aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer levar o seu corpo, aonde Deus está levando o corpo de Cristo na administração da terra, a expressão de Deus não pode ser comprometida. Nós temos que estar atento ao nosso amadurecimento. Por quê? Porque a expressão do Senhor não pode ser comprometida. O que devemos expressar de Deus em nossa geração, a forma, o desenho, o modelo, a maneira em que Deus será dado a conhecer, em que essa administração será dada a conhecer, não pode ser comprometida. Por isso que a igreja tem que amadurecer, para que a expressão não seja comprometida. E para isso nós temos que entender algumas questões, tá? E é nisso que eu falei que nós vamos começar hoje e acabar no culto de primícias, amém? Temos que entender algumas expressões, eu vou falar apenas de uma hoje e vou dar continuidade no culto de primícias, amém? Uma das questões que nós temos que entender é que expressamos plenitude quando entendemos o propósito eterno de Deus. Expressamos plenitude, esse é o ponto 1, né? E eu vou dar os outros pontos no culto de primícias. É quando entendemos o propósito eterno de Deus. Então, antes de nos envolver em qualquer medida de expressão, em qualquer medida de movimento, nós temos que garantir em conhecer e entender apropriadamente o propósito de Deus. Antes de nos envolver em qualquer medida de expressão, nós temos que entender qual é a intenção de Deus, qual é o desígnio de Deus, qual é o projeto de Deus, amém? Isso tudo é sinônimo para propósito, amém? A palavra intenção, desígnio, projeto, né, ideia de Deus, tudo isso se refere ao propósito. Então, por que antes de nos envolver com a expressão, nós temos que nos garantir em conhecer e entender apropriadamente a intenção de Deus? Porque nenhum arquiteto constrói sem um desenho. Nenhum engenheiro edifica sem um projeto. Primeiro se elabora o desenho, amém? Primeiro se faz um projeto. Primeiro se conhece esse projeto para depois começar a edificar, amém? Não é assim, Renan? Renan lá, o nosso engenheiro. Não é? Não é assim que faz? Primeiro você conhece a estrutura. Primeiro você conhece, né, o projeto, primeiro você conhece o desenho, né? Então, para depois você começar a edificar. É só você perguntar para os meninos da igreja. Você pergunta para o Bruno, pergunta para o Cris, pergunta para o Renan, que são construtores, edificadores. Se não tem um desenho, se não tem um projeto, não tem como você edificar da forma correta. Então, você primeiro tem que se certificar de quê? Das medidas exatas, do material que vai ser usado, para garantir o quê? Que o propósito não se perca. Por que antes de começar a expressar, eu tenho que entender o projeto, eu tenho que entender o desenho? Para quê? Para que o propósito não se perca, porque tudo será edificado conforme o desenho. Tudo que é edificado tem que ser edificado conforme o modelo que Deus entregou. Mas se não tiver um desenho, então cada um edifica da forma que quer. Quando não se tem uma forma, quando não se tem um projeto, quando não se tem um propósito, quando não se tem um desenho, quando não se tem um modelo, cada um faz da maneira que quer, cada um edifica da maneira que quer, e nós não fomos chamados para edificar da maneira que queremos. A igreja do Senhor não foi chamada para edificar da maneira que ela quer. Nós não fomos chamados para edificar a nossa família da maneira que queremos. Nós não fomos chamados para edificar o nosso casamento da maneira que queremos. Nós não fomos chamados para educar os nossos filhos da maneira que queremos. Não fomos chamados para edificar a nossa economia ou nossas finanças com base naquilo que queremos, porque nada é conforme aquilo que queremos, porque tudo já foi planejado, tudo já foi projetado, tudo tem um desenho.
Nós fomos chamados para edificar a nossa família segundo o desenho de Deus. A família, os filhos, a nossa vida, tudo tem um desenho, e o construtor é Deus. O grande arquiteto é o Senhor, é o que diz a palavra. Ele é o grande arquiteto. Tudo tem um desenho muito bem elaborado, mas se eu não entendo o desenho, eu acabo fazendo o que eu quero. Então eu faço a minha família como eu quero, eu edifico meus filhos como eu quero, eu edifico minha vida como eu quero. Se eu não entendo o propósito daquilo que vem em minhas mãos, se eu não entendendo por que o Senhor me deu o meu trabalho, porque Ele entregou as finanças, porque Ele me deu a minha empresa, é fácil eu fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque não se conhece o desenho. E quando não se conhece o projeto, se edifica qualquer coisa. Quando se não conhece o projeto, você edifica qualquer coisa, de qualquer maneira, da sua forma. Porque quando não se conhece o desenho original, qualquer imitação se passa por verdadeiro. Quando não se conhece o projeto original, qualquer imitação se passa pelo verdadeiro. E cuidado para você não achar que você está edificando a casa de Deus e no final você não ver que você edificou Babel. Por quê, pastora? Porque não se conhece o projeto, porque não se conhece o desenho, porque não buscou entender antes o projeto, não se buscou entender antes o modelo. Então eu edifico da maneira que eu quero, eu edifico da forma que eu quero, eu faço da minha vida, da minha família, dos meus filhos, das minhas finanças, dos meus relacionamentos, da maneira que eu quero. Vocês estão entendendo? Diga amém. A igreja não tem liberdade de fazer aquilo que ela quer. Essa é a maior mentira pregada de cima dos púlpitos, que a igreja tem liberdade de fazer o que ela quer. Não, a liberdade que nós temos em Cristo, porque a palavra ela é bem detalhada, específica. Nós somos libertos em Cristo, livres em Cristo. E a nossa liberdade em Cristo não é licença para a libertinagem. A nossa liberdade em Cristo não é licença para você fazer da maneira que você quer. A sua licença em Cristo não te deu liberdade para você edificar da maneira que você deseja. A liberdade que nós temos em Cristo é para fazer o que Ele quer e como Ele quer. Pastora, mas eu tenho que fazer o que Ele quer e como Ele quer. Isso não é liberdade. É sim, querido. Porque antes, se você tivesse preso à vida da escravidão, à vida do pecado, à vida de condenação, mesmo que você quisesse, você não ia conseguir fazer aquilo que Deus quer. Então quando Deus te translada da morte para a vida, o coloca nele, te dá a vida eterna, Ele está dando sim a liberdade de fazer aquilo que Ele quer e como que Ele quer, porque antes você não conseguia fazer. Como nós já vimos, na semana passada em Romanos, antes nós éramos escravos do pecado, a vida do pecado nos governava, nós fazíamos o que o pecado queria que nós fizéssemos. E colocava, e coloca até hoje na nossa cabeça que é a sua vontade, que é o seu querer, que é a sua liberdade, mas é a vida do pecado que te governa. Mas agora fomos libertos em Cristo, fomos libertos da natureza do pecado, para não já fazer aquilo que queremos, mas para fazer aquilo que Deus quer. Para isso nós fomos libertos, para fazer e ser conforme Cristo é, conforme o desenho. O que adiantaria você ser liberto, receber a vida de Deus, se você ainda vive servo do pecado? O que adianta, você receber a vida de Deus e continuar escravo e servo dos seus próprios desejos? Aquele que faz a própria vontade é servo de si, é servo do pecado, é governado pela natureza caída do pecado. E como nós já dizíamos, e virou até um jargão, você sai do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de você. É igual uma pessoa que tinha pouco recurso financeiro e do nada ganha muito dinheiro e se torna emergente. Já viu esse pessoal que é pobre? Aí ganha muito dinheiro, vira emergente, aí fica rico. Aí a pessoa fala, nossa, a riqueza veio até você, a pobreza, você saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de dentro de você. Que a pessoa emerge, tem uma situação financeira melhor, mas a pobreza não sai de dentro dela. Por quê? Porque pobreza não é um estado financeiro, pobreza é uma vida que te governa.
pobreza, não é um estado financeiro apenas. Porque se fosse isso, né, as pessoas que ganharam já muito dinheiro não continuariam internamente pobres. É igual sair do Egito. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, porque eles murmuravam, reclamavam, queriam voltar para o Egito. Eles foram retirados, libertos do Egito, mas o povo ainda tinha o Egito dentro deles. Vocês estão entendendo? Diga amém. E agora, o que o mundo faz conosco? Além de ser escravo do Egito, te torna estéril pela Babilônia. Além de você ser escravo do Egito, que é escravo do pecado, dessa vida do pecado, o mundo ele quer te tornar estéril, como estéril pela Babilônia, que é um outro sistema, né, que governa esse mundo. Por que isso? Portanto, você precisa amadurecer, porque enquanto você não amadurece, enquanto você não vive, né, para Cristo, enquanto você vive para si mesmo, você atrasa, você estanca, você paralisa o avanço e o fluir da vida de Deus, e você se torna improdutivo. A imaturidade te torna improdutivo, então você não se move, você não avança para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Então a Babilônia, o sistema que opera nesse mundo, que quer te deixar estéril, ele vai te tornar improdutivo. Ele quer paralisar a igreja, porque ele não quer que você flua e frutifique a vida de Deus. Ele não quer que o propósito eterno se cumpra. Por quê? Porque ele sabe o que lhe aguarda. Ele sabe o que lhe aguarda dentro do propósito eterno de Deus. Então tudo que o sistema desse mundo tiver que fazer para te atrasar, para te distrair, para te paralisar, ele vai fazer. E o que você tem feito em troca? O que a igreja tem feito para combater esse sistema? Ela precisa amadurecer, porque uma maturidade vai te levar a um nível de expressão no qual você vai se tornar como Cristo é, imparável, inabalável e invencível. Mas se nós vamos nos comprometer em expressar a plenitude de Deus, como diz aqui Efésios 1, versículo 23, se nós vamos nos comprometer a expressar a vida do Senhor, se nós vamos nos comprometer em expressar tudo aquilo que Deus é, nós temos que saber que não pode ser da nossa maneira. Nós temos que saber que não pode ser da nossa forma, tem que ser conforme o desenho, porque o desenho de Deus é preciso, o desenho de Deus ele é exato. Quando ele mostra para Moisés o tabernáculo e fala: Moisés, olha aqui o modelo, e agora faz o tabernáculo, ele dá as medidas exatas, ele dá os materiais exatos, ele diz tudo aquilo que deveria ser, o tamanho dos utensílios, o tamanho da forma, o tamanho da estrutura. Deus dá passo a passo a medida. Deus não deixou nada pela criatividade de Moisés. Deus não deixou nada pela imaginação de Moisés, porque tudo foi estabelecido conforme o desenho. Deus não deixou nada. Eu confio em você, Moisés, faz da maneira que você quiser. Não, porque Moisés podia ter falado assim: ah, Deus, eu não gosto do revestimento de ouro não, eu gosto de prata. Não interessa se você gosta de prata. Ele pediu ouro. Se ele pediu ouro, é ouro. Não é prata, não é ouro velho, é ouro. Então Deus tem uma medida, Deus tem uma maneira, Deus tem uma forma, e Deus não deixa para nós essa escolha. Portanto, os altos índices de erro que você tem no seu casamento, que você tem nas suas finanças, que você tem com seus filhos, que se tem dentro da igreja, não é porque Deus falhou, é porque você não se preocupou em conhecer o desenho. É porque você não se preocupou em conhecer a forma. É porque você não se preocupou em conhecer o modelo. Você não se preocupou em fazer aquilo que Deus determinou para ser feito. Você não se preocupou em conhecer. Você não se preocupou em entender. Você fez da sua maneira. Os erros não estão na palavra. O erro
está em como nós recebemos a palavra, em como nós entendemos a palavra, porque a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é sem contaminação, a palavra de Deus é incorruptível, não há nada de mal na palavra. O problema é como você entende, é como você pratica, é como você interpreta, é como você lê, é como você aplica a palavra de Deus. Aí está o erro. Você não pode culpar a Deus, você não pode culpar a palavra pelos erros da sua imaturidade. Quando não sabemos e quando nós não compreendemos, quando não entendemos a ideia de Deus, o propósito de Deus, é muito fácil que nós terminemos fazendo aquilo que é melhor para nós. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós vamos acabar fazendo o que é melhor para nós, o que melhor nos parece, o que é da nossa vontade. Acabamos edificando como aquilo que eu achei que deveria fazer. Ah, não, eu senti que tinha que ser assim, eu senti que tinha que ser dessa forma, eu achei que isso era melhor. Isso só mostra a imaturidade de uma igreja que não conhece o desenho e não se preocupou em perguntar para Deus. Porque quando você faz o que você quer, você expressa a si mesmo. Quando você faz o que você quer, você não está expressando a Deus, você está expressando a si mesmo. Porque para expressar Cristo, não tem outra forma a não ser seguir o desenho, a não ser fazer a sua vontade, a não ser cumprir o seu propósito. Se você é uma igreja que diz que quer expressar a Cristo, que você quer expressar ao Senhor, não tem como você continuar fazendo a sua vontade, não tem como você dizer que quer fazer parte do propósito eterno de Deus, se você continua vivendo e fazendo o que você quer, da forma que você quer, na hora que você deseja. A única coisa que você está fazendo é expressando a si mesmo. Deus deixa claro qual é o seu propósito, Deus deixa claro quais são as suas intenções, Deus deixa claro qual é o seu plano, Deus deixou claro qual é o seu desenho, desde a eternidade até a eternidade. Deus só está comprometido com uma coisa, com o seu propósito. A única coisa que Deus está comprometido é com o seu propósito. Deus não está comprometido comigo, Deus não está comprometido com você, Ele está comprometido com o seu propósito eterno. E se você quiser fazer parte desse compromisso, esteja inserido dentro desse propósito. Deus não vê nada fora do propósito. Portanto, se a nossa vida não estiver centrada em colaborar com o propósito eterno de Deus, então nós vamos sentir que Deus falhou. Se nós não somos comprometidos, centrados no propósito eterno de Deus, nós vamos sentir como se Deus tivesse falhado conosco, como se Deus tivesse nos esquecido, como Deus tivesse nos abandonado. Aí a igreja, você se sente frustrado. Por quê? Porque você gera uma expectativa em cima de Deus, que Ele tem que fazer algo por você, que Ele tem que te incluir em algo, que Ele tem que corresponder ao seu sentimentalismo, aos seus desejos, e Ele não vai, porque Deus não se move por sentimentos. Deus não veio saciar os desejos do seu coração, Deus não veio saciar os desejos da sua alma, Ele veio cumprir o seu propósito eterno. E se você não está centrado em cumprir e viver esse propósito, você fatalmente vai sentir que Deus te deixou, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Não, Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. É porque você está fora do propósito. A intenção de Deus é que a sua alma morra para si mesmo. A intenção de Deus é que você seja regenerado, é que você seja salvo na sua alma, como nós falamos semana passada. Para quê? Para que você viva o propósito dele, para que você viva a vida dele, estando sujeito ao Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus
que desceu em Pentecostes, que vai te conduzir a uma expressão plena de Cristo. É o Espírito que vai conduzir a igreja a uma expressão plena de Cristo. Tudo que Deus fez ao longo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, está governado por suas intenções. Tudo que Deus fez, desde o princípio em Gênesis até o Amém em Apocalipse, está dentro do propósito, está dentro das intenções de Deus. Tudo que Deus determinou antes de todas as coisas existirem segue sendo as mesmas. Tudo que Deus planejou quando só era Ele, né? O Pai, o Filho e o Espírito, né? Vivendo em comunhão na eternidade passada. Tudo foi determinado por Deus, tudo antes de existir o homem, antes que o houvesse. Tudo foi determinado por Deus. E a igreja foi feita para alcançar esse propósito. Tudo que Deus fez ao longo das Escrituras, a sua intenção era que toda a criação estivesse incluída dentro desse propósito. Toda a criação, nós estivéssemos incluídos nesse plano. Nós temos um lugar nesse plano, amém, igreja? Nós temos um lugar nesse propósito. Por isso que você foi chamado, por isso você foi escolhido. Para quê? Para cumprir a tarefa, para alcançar esse propósito, para alcançar a plena consumação daquilo que Deus se propôs a fazer através dos séculos. Ele incluiu a minha vida e a sua vida. O tamanho, o amor, Ele não precisava de nós, amém? Ele poderia concluir todo o seu propósito sem eu, sem você, sem ninguém. Ele é soberano, amém? Ele é suficiente, mas Ele quis, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, incluir a minha vida e a sua vida. Então nós temos um lugar nesse propósito, amém? Nós temos um lugar, nós somos chamados para participar, para colaborar. E eu te pergunto, o que você está fazendo fora dele? Se tem um lugar para você, o que você faz fora dele? Porque a igreja insiste em viver fora do propósito. Enquanto ela vive a sua vontade, os seus desejos, ela está fora do propósito. Deus segue sendo Deus. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O plano de Deus segue o mesmo, o propósito de Deus segue o mesmo. A imutabilidade de Deus é a garantia que o seu propósito não muda. A imutabilidade de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o que garante que o propósito não muda. E a nossa única preocupação deveria ser fazer parte desse propósito. A nossa única preocupação deveria você se tornar um cooperador desse propósito. A sua única preocupação deveria ser fazer parte desse propósito, expressando a vida do Filho em todas as coisas. Porque se você entra no propósito, é garantido que você encontre Deus lá. Porque Deus não veio fazer nada fora do seu propósito. Quer encontrar a Deus? Esteja no propósito. Quer ver ao Senhor? Esteja no propósito. Quer ouvir ao Senhor? Esteja no propósito. A garantia que Deus está na igreja é que a igreja está determinada em obedecê-lo. Só tem duas coisas que garante que Deus está na igreja. Só tem duas coisas que garante que Deus está, no corpo, na igreja, no sentido aqui, nas outras igrejas. O que garante? O que são as duas coisas biblicamente que garante que Deus está na igreja? A primeira, uma igreja que prega sobre dízimos e ofertas. Uma igreja que não dizima, que não é ofertante, Deus não está lá. E a segunda coisa, uma igreja que está determinada em obedecê-lo para cumprir o seu propósito. Uma igreja que não está determinada em seguir o modelo, em seguir a forma, em seguir o propósito de Deus, Deus não está lá, porque Deus só está onde está o seu propósito. E nós somos chamados para cooperar com o desenho de Deus. Nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus. Por isso que tem pessoas que não suportam. Por quê? Porque aqui você não vai encontrar lugar para fazer o que você quer.
Aqui você não vai encontrar lugar para fazer da forma que você quer, porque tem uma forma, tem um modelo, tem um desenho, e esse desenho é Cristo. Tudo que está no seu propósito, Deus preserva. Tudo que está no seu propósito, Deus preserva. Mas tudo que está fora do seu propósito, Deus não tem compromisso em sustentá-lo, ainda que te ame. Ainda que Ele te ame, Ele não tem compromisso de sustentar. Por quê? Porque está fora do propósito. Mas se estiver dentro do propósito, Ele preserva, Ele sustenta, Ele garante. A criação do homem, da mulher, a instituição do matrimônio, a frutificação, a multiplicação, o encher a terra, está lá em Gênesis. Desde o início, encher a terra. Esse sempre foi o propósito, encher a terra. Qual é o propósito? Encher a terra de quê? De Cristo. Continua sendo o mesmo. Qual é a palavra? Plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Continua sendo o propósito, encher a terra de quê? De mim, de você, do que eu penso, do que eu acho? Não, de Cristo. Do seu querer, da sua vontade, da sua graça, do seu amor, da sua vontade, de tudo aquilo que Cristo é. A encarnação do Verbo, o sacrifício, a redenção, em Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, a vinda do Espírito Santo, os dons derramados pelo Espírito, tudo tem um só propósito, tudo tem um só foco, e o foco é o cumprimento do propósito eterno de Deus, expressando Cristo em todas as coisas. Esse é o propósito. O cumprimento do propósito eterno de Deus, expressando Cristo em tudo e todas as coisas. Então, o que a igreja hoje conhece de Pentecostes, o que a igreja hoje conhece pelo mover do Espírito que foi liberado pela promessa de Deus, para que a igreja se mantenha em um constante movimento para o cumprimento do propósito. Infelizmente, hoje o que a igreja conhece de Pentecostes não é outra coisa mais do que um movimento carismático centralizado no homem. Em um movimento carismático aonde o homem é o centro, aonde o homem ele é avivado, aonde o homem ele recebe o Espírito, aonde o homem é infantilizado. Mas quando o Espírito Santo ele enche, quando o Espírito Santo vem e enche, o que nós temos não são sensações, não são estímulos, não é uma emoção desenfreada. O que nós temos é a certeza da nossa sepultura. O Espírito Santo não veio para te trazer sensações, para te trazer estímulos, para te trazer movimentos, sentimentais, almáticos. O Espírito Santo veio para trazer em nós o selo e a certeza da nossa sepultura, da sepultura do nosso eu, para a manifestação do Filho de Deus através de nós pela nova vida que recebemos. Isso é Pentecostes. Para isso o Espírito Santo veio. Ele não veio para infantilizar a igreja. É coisa de menino. E aí tem até aquela musiquinha, deixa o menino rodar. Infantis, imaturos, atrasam o avanço do propósito eterno de Deus. Atrasa o cumprimento do propósito, atrasa o avanço da igreja. Porque enquanto menino, eu posso agir como menino, mas chegou o tempo do homem maduro. O que é em parte se foi, e agora o perfeito chegou. Está na hora de ser madura, igreja. O Espírito não veio para trazer meninice para a igreja. O Espírito veio para me tornar a expressão de Cristo na terra. Como eu sei que eu estou vivendo um verdadeiro Pentecoste? Porque tudo que fazemos e tudo que nós somos, tudo na nossa vida gira em torno do cumprimento do propósito eterno de Deus. Como a igreja sabe que vive o verdadeiro Pentecoste? Porque a igreja está focada em
cumprir o propósito eterno de Deus, em cooperar com o cumprimento do propósito de Deus. Tudo na sua vida, tudo gira em torno de fazer parte, de cumprir esse propósito. O que você estuda, a sua carreira, tem que ter a ver com o propósito. Tem que ter propósito de Deus nisso, porque se não tem propósito de Deus, não interessa. Se não tem propósito de Deus naquilo que você está fazendo, não importa. Porque se não tem a ver com propósito, é perda de tempo. Se não tem a ver com o propósito de Deus, o que você estuda, onde você trabalha, se Deus não foi Deus que te colocou lá para o cumprimento de um propósito, você está perdendo tempo e Deus não está nesse negócio. Por isso que o pastor Bruno sempre fala: se não foi Deus que te deu seu trabalho, não dizem, porque Deus não te pede nada que Ele não te deu, porque Deus não está nesse negócio. Porque quem está morto e sepultado, a sua única maneira de viver é Cristo. Quem está morto e sepultado, a única maneira de viver é Cristo, em Cristo e pelo propósito. Se você se levanta pela manhã, trabalha ao longo do dia, você chega em casa à noite para descansar e ainda assim tudo é pensando no propósito. Essa é a vida daqueles que estão inseridos para viver, expressar a Cristo e para cumprir o propósito de Deus. Eu acordo de manhã, eu saio para estudar, eu saio para trabalhar, eu faço as minhas obrigações, mas tudo tem a ver com propósito. Tudo que eu faço tem a ver com propósito. Você nunca se desliga do propósito. Se alguém te oferecer algo, ainda que seja bom, ainda que seja maravilhoso, ainda que seja popular, ainda que te dê dinheiro, não importa, se não for do propósito de Deus. Não entra, não aceite, não negocie, porque Deus não está onde não está o seu propósito, aonde não há propósito. Se não é pelo propósito, a vida de Deus não se interessa. Entenda, a vida não é sua. Isso é muito sério. A palavra vai dizer que quando tiver a última colheita, né, tem a primeira colheita dos vencedores, a última colheita do restante da igreja, Apocalipse. E depois da última colheita, nós todos vamos estar diante de Cristo para um tribunal, amém? A sua vida não é sua. Um dia você que vai ter que dar conta da vida que você está vivendo. Uma vida que não é sua, você vai ter que dar conta. Por que você está vivendo uma vida que não é sua, da sua maneira? Por que você está vivendo uma vida que não é sua? Porque uma vez que você morreu com Cristo, foi crucificado, sepultado e vive a vida do ressuscitado. Se você diz que você ressuscitou com Cristo para a nova vida, você não vive mais a sua vida. E quando você chegar diante de Deus, Ele vai perguntar: por que você continuou vivendo uma vida que não é sua, da sua maneira? A igreja tem que pensar. A maturidade nos leva a pensar. O imaturo não pensa, mas o homem maduro tem que pensar. E não importa se onde Deus te manda ir for um caos. Pastora, mas aquilo ali está um caos. Mas se Deus mandou, querido, vá, faça parte, entre, porque Deus estará lá. Não se iluda com a embalagem do presente. Você tem que estar aonde Deus mandar você estar. Porque quando nós somos sepultados e agora vivemos a vida do ressuscitado, fomos selados, revestidos pelo Espírito Santo, governados por Ele. Entenda, quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, tá? Para a gente ganhar tempo, já conhecemos o texto, amém? Eles estavam lá esperando, né? 120, né? Igual a musiquinha. Lá, 120, ali ficaram 120. Ficaram lá no cenáculo, né? Esperando a promessa vir dos céus, como Jesus mandou. E a palavra vai dizer que de repente um vento impetuoso entrou na casa, encheu toda a casa e línguas de fogo repousaram sobre eles, amém?
Entenda, quando o Espírito Santo vem, ele não pede licença, ele vem para governar. Ele não veio para perguntar se você quer, se você deseja, se você gosta, se dessa forma tá bom para você. Ele vem para governar. Ele entrou, encheu a casa e distribuiu as línguas conforme ele quis. É o que está na palavra. As línguas foram distribuídas conforme o Espírito quis. Ele não vem para perguntar, tá bom para você? É da forma que ele quer. É do jeito que ele quer. Se você está aguardando pelo Espírito, se você quer o Espírito, se você quer viver pelo Espírito para expressar a vida de Cristo, não é mais da sua maneira, é da maneira que ele quer. Quer ser conduzido pelo Espírito, é da maneira que ele quer, não é da sua forma. É por isso que a igreja imatura vive como menino, usa o Espírito como menino e acha que está fluindo no Espírito. Não, você está fazendo meninice. Porque o Espírito vem para governar, para conduzir, para guiar. A palavra diz que ele vem para guiar, ele vem para conduzir. Se ele está guiando, ele está na frente, ele está governando, para levar a igreja a uma maior expressão de Cristo, porque Cristo tem que ser tudo em todos. Qual é o propósito de Deus, pastora? Encher tudo de Cristo. Para que o Espírito Santo vem em Pentecostes? Para encher tudo de Cristo, para nos guiar ao cumprimento do propósito, para poder nos armar a igreja do Senhor de tudo que ela precisa para cumprir a boa obra. Não é para brincar, não é para rodar. Você pode rodar. Não é para você ter um momento, né, de presença. Não é para você sentir algo dentro de você. É para você viver a vida dele. O Espírito Santo não se move por sentimentalismos. E é por isso que a igreja anda como uma tonta. A igreja anda como tontos, guiados por sentimentos. Porque em Cristo já não somos conduzidos por necessidades, nós somos conduzidos pelo propósito. E uma igreja que é sentimental, uma igreja que é almática, uma igreja que não é governada pelo Espírito, ela anda como tonta, de um lado para o outro. Por isso Paulo vai falar, cuidado com a falsa doutrina, com as fábulas, cuidado com os ventos, porque os imaturos são levados de lugar em lugar, de vento em vento, andam como tontos, porque não conhecem a verdade da palavra. Não somos conduzidos por necessidades. A nova vida em Cristo nos faz ser conduzidos pelo propósito. O Espírito Santo vem encher. Vocês entendem? Gênesis, encher. O Espírito Santo veio para encher. Ele encheu toda a casa. Todos ficaram cheios. Está escrito lá, Atos 2, versículo 2 e versículo 4. Encheu toda a casa. Todos foram cheios. O propósito é encher. Ele enche a nossa vida, porque nós temos que encher as outras vidas. Temos que ir a todo canto, toda a terra, até os confins da terra, para encher tudo de Cristo. Você vai à escola, você vai para o trabalho, vai para a faculdade, você vai para casa, para encher tudo dele. Você fala com as pessoas, você evangeliza. Deus te leva a lugares para encher tudo dele. Porque Ele é a razão que nós existimos. Ele é a razão que você está aqui. Nós estamos aqui para expressá-lo a todo tempo, pela vida, pela palavra, pela graça que nós recebemos. Nós estamos aqui para expressá-lo, porque Ele é a razão que existimos. Efésios 1, 23 vai dizer, a igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Abacuque 2, versículo 14 vai dizer, até que toda a terra esteja cheia do conhecimento da sua glória. Colossenses 3, versículo 11 vai dizer, Cristo é tudo em todos. Viemos para encher a terra. Ele foi assunto aos céus para encher o céu, e a igreja ficou aqui para poder encher toda a terra, para representá-lo, para expressá-lo. E para isso o Espírito Santo desceu, querido. Ele não desceu para cumprir uma falta, uma ausência, um buraco no seu coração. Ele veio para você se tornar a expressão do eterno.
pela falta de uma vida submergida no Espírito, há muitos interesses pessoais dentro da igreja. Pela falta de uma verdadeira submersão no Espírito, de um verdadeiro batismo no Espírito Santo, há muitas interpretações pessoais, mas eu creio que está vindo um novo tempo sobre a igreja, cada vez mais forte, um batismo no Espírito cada vez mais forte, um batismo no Espírito maduro, que não te deixará idiotizado, que não vem para te infantilizar, mas vai te deixar sepultado, e tudo que vai sair de você será propósito, tudo que sair de você será vida, tudo que sair de você será para expressar a Cristo, tudo que sair de você vai ser para encher tudo de Cristo, para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Não sairá nada de você que não seja propósito. Você crê? Diga amém. Então fique de pé.